Hello, hello, guys! Vamos falar um pouco agora sobre advérbios. Nós já praticamos um pouco de advérbios, né? E agora vamos falar mais um pouco deles. Ó, adverbs of frequency. Vamos lá. Repeat. Adverbs of frequency. Again, adverbs of frequency. Existem vários tipos de advérbios, né? Aqui são os advérbios de frequência, ou seja, com que frequência a gente faz alguma coisa. Com que frequência? Ó, sempre, de vez em quando, às vezes, toda semana, todo mês, todo ano. São advérbios de frequência, right? Adverbs of frequency. Aqui, por exemplo, I always take a taxi back home, né? Always, eu sempre pego um táxi de volta para casa. I always take a taxi back home. Então vamos repetir. I always take a taxi back home. Again, I always take a taxi back home. Muito bem. E o John? John? Aha, John always takes a taxi back home. Perfect. Third person, right? E Kathy? Perfect. Oh, Kathy always takes a taxi back home. All right. And Bob? Bob always takes a taxi back home. Muito bem. Agora, em vez de always, usually. Bob. All right. Vamos repetir. Usually. Usualmente, né? Usualmente. Usually. Perfect. Então, Bob usually takes a taxi back home. Já é menos do que always, né? Always é sempre. Usually, usualmente, mas não é sempre, é usualmente. E sometimes, às vezes, né? Sometimes. Então, Bob sometimes takes a taxi back home. Perfect. Um, Tina. Tina sometimes takes a taxi back home. John sometimes takes a taxi back home. Kathy never takes a taxi back home. Never, nunca, né? Então, Kathy never takes a taxi back home. And John never takes a taxi back home. Danny and Paul. Danny and Paul never take, né? Plural, take a taxi back home. Perfect. And Bob never takes a taxi back home. Perfect, perfect. Então, se eu atenção que esses adverbs of frequency, eles são geralmente usados, varia, né? Alguns são mais usados entre o pronome pessoal e o verbo. Alguns, por exemplo, como sometimes. Sometimes pode ser usado tanto aqui, quanto no final da frase, quanto no início. Mas os outros não. Por exemplo, os outros são mais usados mesmo aqui. Se você colocar eles no final, pode ser, se você quiser enfatizar, mas, né? Por exemplo, I take a taxi back home. Never. Fica estranho. É melhor colocar o never logo aqui, para já dizer de cara que é never, ok? Agora, o sometimes, tudo bem, ele pode começar a frase: Sometimes I take a taxi back home. I sometimes take a taxi back home. I take a taxi back home sometimes. O sometimes fica bem em qualquer posição. Alright? Muito bem. Agora, do you always take a taxi back home?
I always take a taxi back home. I usually take a taxi back home. I sometimes take a taxi back home. I never take a taxi back home. All right. E aqui são também adverbs of frequency que geralmente são usados no final da frase, porque eles são bem específicos. Ó, I take a taxi back home very often. Muito frequentemente. Very often. Often é frequente, né? Então, very often, muito frequente. Every day. Todo dia. Every day. Every week. Toda semana. Every month. Todo mês. Every 2 weeks. Every 2 weeks. Ou seja, não é só a 2 semanas, todas 2 semanas, não. É a cada 2 semanas, tá? Então, do mês, every 2 weeks, I take a taxi back home. Right? Every other week. Quer dizer, uma semana sim, uma semana não. Toda outra semana. Quer dizer, uma sim, outra não. Uma sim, outra não, tá? Every other week, every other day, a mesma expressão, não importa se é semana, se é dia, se é ano, mês, tá? Every other é um sim, outro não. Alright? Então vamos repetir. Every often, oh, very often, every day, every week, every month, every 2 weeks, every other week. Alright, perfect. Então agora vamos falar a frase toda. I take a taxi back home very often. Again. All right. And Bob. Bob? Perfect. Bob takes a taxi back home very often. And Tina? All right. Tina takes a taxi back home very often. And Paul? Agora, Danny and Paul every day. All right, Danny and Paul take a taxi back home every day. Perfect. Kathy, every week. Perfect. Kathy takes a taxi back home every week. Perfect. John, every month. Perfect. Morrow and Beth, every 2 weeks. Perfect. Morrow and Beth take a taxi back home every 2 weeks. Kathy, every other week. Kathy takes a taxi back home every other week. All right. E aí a pergunta, com que frequência você pega um táxi de volta para casa? Com que frequência? How often? Aqui então é how often. Com que frequência? Quão frequentemente, how often, do you take a taxi back home? Tá? Com que frequência? Aí a frequência depende, né? Muito frequentemente, very often, ou então every week, a month, every day, every 2 weeks, all right? Então, how often do you take a taxi back home? Ó, atenção para a pessoa e eu aponto qual vai ser a sua resposta. I take a taxi back home
Every week. Perfect. How often does Bob take a taxi back home? Perfect. Bob takes a taxi back home every month. How often does Tina take a taxi back home? Tina takes a taxi back home every 2 weeks. Perfect. How often do Danny and Paul take a taxi back home? They take a taxi back home every other week. How often does Peter take a taxi back home? Peter takes a taxi back home very often. Perfect. How often do you take a taxi back home? Perfect. I take a taxi back home every day. How often do I take a taxi back home? Right? You take a taxi back home every month. Se eu perguntei com I, você me responde com you. Perfect. How often does Tina take a taxi back home? She takes a taxi back home every week. Perfect. How often do John and Kathy take a taxi back home? All right, they take a taxi back home every month. Perfect. How often do you take a taxi back home? Perfect. I take a taxi back home very often. Perfect. Does Bob take a taxi back home very often? Yes, he does. Who takes a taxi back home very often? Bob does. Perfect. Perfect. Does he take a taxi back home very often? Yes, he does. Perfect. Ficou claro, não ficou? Mas isso aí é mais vocabulário, a gente precisa de mais tempo para se adaptar, para gravar tudo, é isso mesmo. Se está sentindo ainda que não está seguro o suficiente, assiste de novo, repete as perguntas e as respostas, e depois volta para a gente continuar. See you later, everybody!